A paz do Senhor para os irmãos, a todos que me acompanham nesse canal, e a você que talvez não me acompanhe, talvez por acaso chegou até o seu telefone, até de repente pelo Zap, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Quite. De alguma maneira você parou para ouvir aquilo que porventura você esteja necessitado de ouvir. Que Deus conhece o coração de cada ser humano, pois foi Deus que nos fez, conhece o traçado de cada um dos nossos caminhos, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e precisamente conhece o nosso futuro. E às vezes você pode olhar para si e pensar que veio esse mundo por acaso, veio esse mundo sem propósito algum. E te digo que não, pelo contrário, Deus tem uma obra linda e maravilhosa a realizar na sua vida. Dependendo da tua postura, do teu posicionamento, o Senhor Deus pode se revelar e fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus, ou um jovem cheio do Espírito Santo. De qualquer maneira, dependendo da tua atitude de receber ou rejeitar o Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar a respeito da gratidão. Gratidão é uma coisa tão importante na vida de um ser humano, porque ela demonstra a humildade e mostra a integridade de um ser humano. Alguém que é grato é uma pessoa que é fiel. Por exemplo, nós somos gratos aos nossos pais que nos criaram, que nos deram educação, que nos educaram, que nos alimentaram. E talvez você tenha gratidão por eles, tanto que quando seu pai e sua mãe te pedem alguma coisa, você logo recorre até eles. Por quê? Porque você lembra. Se você hoje está grande, você está adulto, se você hoje se formou, se tornou uma pessoa boa, uma pessoa grande, foi porque alguém te educou, alguém cuidou de você, alguém te orientou, investiu, se sacrificou para que você viesse a ser o que você é hoje. Quem sabe você hoje é um empresário, quem sabe você hoje é um médico, um advogado, um juiz, um desembargador, ou até mesmo um empresário, porque alguém te criou, alguém te deu a atenção e a educação que você possui. E todos nós nascemos dentro de um contexto familiar. Alguns nascem privilegiados, porque vêm de famílias boas, pais bons, pais abençoados, pais que investem nos seus filhos. Existem pessoas que investem dinheiro em muitas coisas que não convém. Pessoas que investem o dinheiro em jogos, pessoas que investem o dinheiro em bens materiais, em prazeres momentâneos, mas tem pessoas que investem o seu futuro. Aleluia, louvado seja Deus, na educação dos seus filhos. Por isso priorizo os melhores colégios, os melhores tutores. Eu lembro que pela graça de Deus eu tive o privilégio de estudar em bons colégios. Um deles era um colégio chamado Gaudium et Spes, era um colégio de padres. Por sinal, era ao contrário que hoje a minha fé é protestante, um pouco distante. Mas os colégios católicos são bons, são bons, na verdade, são dos excelentes, um dos melhores colégios que existe, um dos melhores colégios que existe, um dos melhores, são os colégios católicos, que priorizam pela educação. Para você que não sabe, as universidades e as faculdades foram iniciadas por monges, em sua maior parte. Todo o sistema de educação foi primeiramente, a sua prioridade, ou seja, o seu molde inicial, foram nos moldes que os monges aprendiam de um para o outro as Santas Escrituras, porque até então as Escrituras não tinham, como é hoje, um livro totalmente completo. A Bíblia são Bíblias, a Bíblia significa livros, são 66 livros, divididos em duas partes, entre o Antigo e o Novo Testamento. E até então havia traduções, e essas traduções a tradução ela foi, aleluia, escrita, na primeira tradução, se não me engano, na Vulgata Latina, o São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico para o grego, e assim foi. Juntamente, outras traduções vieram ao longo dos séculos. No século XV, através de Martinho Lutero, houve a primeira tradução da Bíblia para o alemão. Até então, todas as Bíblias e todas as missas eram feitas em latim, para você que não sabe. E o padre, somente ele entendia as Escrituras, somente ele podia anunciar. E as pessoas, eles, por sinal, a maioria analfabetos, sem estudo, sem cultura, tinham que ouvir o que era passado.
Com isso, foi surgindo crenças, lendas e superstições. Tem pessoas incautas, pessoas inconstantes, pessoas sem culturas, pessoas do período feudal, pessoas a qual não tinha acesso a uma escola, a uma biblioteca, tivesse acesso a uma cultura. Por sinal, e para piorar, as escrituras não eram iniciadas no vernáculo local de cada país, estado ou localidade. Com isso, a ignorância imperou. A Igreja Católica foi cada dia mais crescendo e aderindo, e colocando e incutindo na mente das pessoas o medo e o terror. A religião se tornou um instrumento não de amor, mas um instrumento de terror, porque através do medo fazia com que as pessoas ficassem escravizadas, doando suas terras em prol de alcançar, talvez, quem sabe, amenizar o sofrimento no lugar que eles autodenominam purgatório, porque eles dizem que é impossível a alma chegar ao céu plenamente purificada se não passar pelo purgatório. Através do purgatório, segundo eles, o homem é purificado através de velas que são acesas, missas e orações que são feitas a favor das pessoas que foram amenizar o sofrimento. Sabemos que no século XV, através das indulgências expedidas pelo próprio Papa, assinadas por eles, assim se foi. Criou-se uma revolta através de um monge chamado Martinho Lutero, que se revoltou contra a luxúria, contra o luxo e contra as superstições que eram ensinadas pela essa dita igreja chamada Católica Apostólica Romana. Apostólica, o nome sim, que vinda dos apóstolos. Aleluia. Católica, com o nome católico, que significa universal. Então existe uma igreja universal apostólica, porém romana, porque teve sua sede em Roma, fundada no século III. E essa igreja foi totalmente juntada ao império, e com isso introduzidos muitos cultos, muitas cerimônias pagãs, fantasiadas, disfarçadas, e um cristianismo totalmente falso e liberal. O cristianismo que forçava as pessoas a se converter, mas na verdade não ao Deus verdadeiro, mas a um ídolo falso, no fundo da imaginação de pessoas totalmente distantes de Deus. Os sacerdotes, que deveriam ter homens, que deveriam ser homens totalmente com o coração aberto, com a mente iluminada, com seus olhos limpos, com seus olhos abertos para transmitir a luz do Evangelho, na verdade, começou a transmitir trevas. E durante 1300 anos, precisamente, entre o século III até o século XV para o século XVI, houve trevas, chamado período das trevas, em que a ignorância imperava, onde o terror, muitas pessoas se mataram, muitas pessoas foram mortas pela Inquisição Católica, pelas cruzadas, que queriam tomar à força Jerusalém, que era uma terra sagrada, tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para os muçulmanos. Houve grandes guerras nesse período. Sabemos de tudo isso, que a história narra, são fatos que não podem, são incontestáveis, não há como negar tais fatos. A questão é que eu estava falando sobre gratidão. Então, o homem grato é um homem fiel, porque quando ele é fiel quando ele reconhece que ele precisa ser grato a uma pessoa que fez uma benevolência, fez um bem para si, ele é um homem íntegro e um homem de grande valor, que preserva dentro de si, aleluia, valores que foram aprendidos talvez com seus pais. Bem-aventurado é o homem a quem crer no Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele homem a qual acredita e que todos os dias reconhece que sem o fôlego de vida a qual o Senhor Deus concede todos os dias para ele vem a se tornar cada dia mais grato. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor perdoa os pecados e sara nossos corações. Bem-aventurado é você que ouve essa palavra. Bem-aventurado é a sua família, que está sob debaixo das suas orações e até mesmo das minhas, que eu nem conheço pessoalmente. Eu me considero já como fazendo parte desta família. Nós somos uma família em Cristo, todos unidos num só propósito, de adoração e de louvor ao único Deus verdadeiro e Senhor nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra no livro de Salmos 103, do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades
e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Louvado seja Deus. O salmista Davi, inspirado por Deus, escreve uma coisa tão interessante e tão maravilhosa, que todo o seu corpo deveria estar em gratidão ao Senhor. Todo o seu ser, ele devotava ao Senhor. Os seus lábios, os seus olhos, os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, todo o seu corpo, o seu coração, a sua mente, agradecia ao Senhor dos Senhores, aquele que cuidava da sua saúde, aquele que cuidava da sua segurança, embora rei, mas podia ser morto, traído. Quantos reis foram mortos e, aleluia, envenenados, outros assassinados? Mas Davi não morreu desta maneira. Morreu velho, na sua velhice, contemplou tantas coisas maravilhosas, tantos feitos a qual foi feito por ele. E teve o privilégio de preparar os utensílios sagrados e separar da sua vida, deixar um legado de história que está registrado nas Escrituras, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve erros, sim, como todos nós temos, mas a sua vida não é feita somente de erros, é feita de acertos também. E hoje pode ser o dia que você resolve acertar a sua vida, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é o único que pode mudar a sua história. Davi, ele diz: bendiz, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que esse seja o sentimento que pousa no seu coração, sentimento de gratidão, sentimento de reverência, sentimento de entrega, que você possa devotar ao Senhor toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente, e devoção ao único Senhor nas nossas vidas, porque Ele perdoa nossos pecados, Ele sara nossas iniquidades, sara as nossas feridas, redime a nossa alma da morte. Louvado seja Deus. Aleluia. E sara nossas enfermidades. Quem sabe você está enfermo da alma, quem sabe você está enfermo na sua mente, na sua consciência pesada, manchada pelo pecado. Quem sabe você precisa se confessar. É necessário às vezes confessar. Não como os confessionários católicos, até porque o padre não perdoa o pecado, mas a confissão faz bem. E às vezes você conversar, desabafar, falar um pouco, não somente com Deus, e até mesmo com o teu pastor, para que ele venha te ajudar. Eu gostaria muito de ser o seu pastor. Eu gostaria muito de poder te ouvir. Quem sabe um dia estarei na sua cidade, conhecerei pessoalmente. E se você recebe, e se você receber e enxergar em mim essa autoridade e esse amor que eu tenho para com a tua alma, quem sabe um dia ser seu pastor. Logo, em breve, se assim Deus o permitiu, me dê graça, saúde, força e também colaboradores para essa grandiosa obra a qual o Senhor tem colocado no meu coração de inaugurar uma igreja. Eu creio que eu terei um povo que vai estar recebendo todos os dias o alimento diário, que é a palavra santa do Senhor Jesus, que vai sustentar, que vai dar alimento, sustentabilidade para que essa pessoa caminhe e avance até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe rica e abundantemente, e o Senhor possa preencher o seu coração da graça dele, do Espírito Santo dele e de toda a virtude do Espírito Santo de repousar sobre a sua vida. Que o Senhor Deus possa trazer sobre ti a luz do seu rosto, resplandecer a sua glória e fazer de você um instrumento das mãos dele. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe essa mensagem para que outras vidas venham ser abençoadas. Um grande abraço e até mais.